Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Aqui, na minha Bíblia, diz a parábola do servo que não queria perdoar. O Senhor Jesus disse assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, olha o Senhor explicando, o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, mais ou menos 400 milhões de reais. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fosse vendido eles, a mulher e os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, 100 reais. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia, com as mesmas palavras: Tenha paciência comigo, pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Versículo 35: Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Levante a sua mão, faça uma oração por mim, Pai querido e amado. Ao abrirmos a tua palavra, que a tua palavra venha trazer revelação para nós, que a palavra venha nos dar consciência da tua verdade, porque a tua verdade é libertadora. Que a tua palavra flua no coração e seja pelo Espírito Santo de Deus aplicada à vida de cada um. Desde já, Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uma pergunta, meus irmãos: nós temos o poder de mudar o nosso passado? Nós temos esse poder de mudar o nosso passado? De maneira nenhuma, queridos. Os fatos, aquilo que nós já fizemos, ou aquilo que já fizeram contra nós, os fatos, acontecimentos do passado, eles não mudam, não tem como a gente apagar. Eles são reais, são verdadeiros, aconteceram. Não tem como você passar uma borracha, não tem como você jogar água sanitária para tirar. Não, eles são reais, são verdadeiros, são coisas que aconteceram. No entanto, graças ao perdão, em primeiro lugar, que nós pedimos a Deus, o perdão que nós damos uns para os outros, o perdão que nós damos até para a nossa própria vida, nós podemos mudar o poder do passado, a influência do passado na vida que nós estamos vivendo hoje. Alguém diga amém? Amém. Vou repetir, acho que você não entendeu. Não é? O passado não tem como eu mudar. Agora, graças ao perdão de Deus, porque Deus nos perdoa,
graças ao perdão que damos e pedimos uns aos outros, graças ao perdão que nós damos às vezes para nós mesmos, nós podemos fazer com que o passado, esses fatos, esses acontecimentos não tenham influência na minha vida que eu estou vivendo hoje com Deus. Amém? Obrigado. Eu não tenho como mudar algo que me aconteceu, um abuso que eu sofri, uma violência que eu sofri, não é? Uma traição que eu sofri. Eu não tenho como mudar um pecado que eu cometi, um crime que eu cometi. Eu não tenho como mudar isso. Isso é um fato, mas graças ao perdão de Deus, ao perdão que damos uns aos outros, ao perdão que nós damos também a nós mesmos, nós temos como mudar o poder desses fatos, o poder desses pecados, o poder do que essas pessoas nos fizeram na nossa vida hoje. A nossa vida pode prosseguir, apesar de tudo isso que a gente já viveu no passado, tudo que a gente já passou no passado. Eu hoje posso viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eu hoje posso viver novos relacionamentos, eu hoje posso ter novas conquistas na minha vida, amém? E isso é algo libertador para nós, querido. Eu não tenho como mudar o meu passado, mas apesar do meu passado, vivendo a vida que eu vivo hoje em Cristo Jesus, eu posso viver uma nova vida, eu posso viver em novidade de vida. Amém? Eu posso fazer coisas que eu nunca pensei que um dia eu iria fazer, e isso é libertador. Eu repito, querido, eu não tenho como mudar um fato, não tenho como mudar um pecado que cometi, eu não tenho como mudar algo que uma pessoa me fez, eu não tenho como mudar algo que foi tão desagradável, mas que Deus permitiu que acontecesse na minha vida. Amém? Eu não tenho como mudar isso. No entanto, eu tenho como mudar o poder que isso pode ter sobre a minha vida hoje. Amém, queridos? Não é? Eu hoje posso prosseguir, eu posso continuar, eu hoje posso avançar para aquilo que Deus tem para mim. Nós falávamos aqui, querido, que perdoar alguém é um ato da nossa escolha. Esse alguém pode ser uma pessoa, esse alguém, tem gente, querido, que precisa pedir perdão a Deus, porque ficou magoado com Deus, ficou ferido com Deus. Então, o perdão é uma dor que eu sofri, uma ofensa, uma traição, uma violência, algo que eu fiz, algo que alguém me fez, mas graças ao perdão que eu tenho de Deus em Cristo Jesus, graças ao perdão que eu dou para aqueles que me feriram, que me magoaram, graças ao perdão que eu tenho em Deus na minha própria vida, na minha própria pessoa, eu passo por aquela dor, eu passo por aquele sofrimento, mas eu continuo, eu prossigo, eu deixo para trás o que para trás ficou e sigo para as bênçãos que Deus ainda tem para a minha vida. Então, querido, o perdão, ele nos impulsiona a prosseguir, ele nos impulsiona a avançar, nos impulsiona a conquistar o que Jesus já conquistou na cruz do Calvário para nós. O problema acontece quando eu não perdoo. Aí é que está o problema, é quando eu não perdoo, eu não deixo isso para trás, eu não esqueço o que me fizeram, eu não esqueço o que Deus deixou acontecer na minha vida, e aí a minha vida emperra, aí a minha vida paralisa, aí a minha vida não avança. É disso que Jesus está tratando aqui nessa parábola, queridos. Ele está respondendo uma pergunta de Pedro. Tinha alguém que estava sempre pecando contra Pedro, e Pedro já tinha perdoado várias vezes, e ele queria saber até quanto que ele tinha que ficar perdoando.
E Jesus disse: olha, você tem que perdoar sempre. Aí o Senhor Jesus conta essa parábola de um servo que foi perdoado. O primeiro servo, se você leu junto comigo, ele foi perdoado, mas teve um segundo servo que não queria perdoar uma dívida. O primeiro foi perdoado de uma grande dívida, e o segundo não queria perdoar uma dívida que alguém tinha com ele. E é aquilo que nós falamos e repetimos: perdão, queridos, é sempre um ato de escolha, é um ato da minha vontade. Eu perdoo porque eu quero perdoar, ou eu não perdoo porque eu não quero perdoar. Então o perdão é uma escolha que nós fazemos. E aqui o Senhor Jesus conta a história de um rei que resolveu ajustar a conta com seus servos, e um deles tinha uma dívida impagável, 400 milhões de reais, traduzindo aqui nos termos bíblicos para nós aqui. Ele tinha uma dívida de 400 milhões de reais, e tem condições de pagar uma dívida de 400 milhões de reais. Nem com a Lava Jato, meu irmão. 400 milhões de reais é muito dinheiro, não é? E aí o rei, como ele não tinha como pagar, o rei deu uma ordem: que ele fosse vendido, a mulher dele, os filhos dele, todos os bens que ele tivesse, e que botasse ele tudo que ele possuía para pagar a dívida. Só que o servo implorou, pediu perdão, clamou, pediu paciência, e o rei se compadeceu e perdoou-lhe a dívida e mandou ele embora. Ou seja, esse homem que foi perdoado prosseguiu a vida dele. Ele tinha uma dívida muito grande que ele não tinha como pagar, mas o rei, na sua benevolência, no seu amor, na sua misericórdia, perdoou ele, liberou ele para a vida dele prosseguir, para a vida dele continuar. Amém, querido? Perdão, ele tem sempre quando eu perdoo, a vida continua. Quando eu não perdoo, a vida paralisa. Quando eu perdoo, a minha vida avança, continua, vai para frente. Quando eu não perdoo, a minha vida cristaliza, congela, fica paralisada no mesmo lugar, não é? E assim como esse rei fez com esse servo, o Senhor, Deus faz conosco. Tinha um escrito de dívida que era contra nós, que foi cancelado, foi rasgado, foi removido inteiramente na cruz do Calvário. Hoje você não tem que pagar nada pelos seus pecados. Hoje você não precisa matar boi. Hoje você não precisa matar galinha. Hoje você só pode dizer: Pai, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, perdoa a minha fraqueza. Hoje, só com a tua boca, falando com Deus, Deus ouve a tua oração, Deus te responde, e você fica livre de todo castigo, fica livre de toda injustiça. Amém? O Senhor Jesus está contando essa parábola para os discípulos e também para nós. Agora, assim como Deus nos perdoa, cada um de nós está aqui, querido, porque Deus nos perdoa de muita coisa. Amém? Deus nos perdoa, agora Deus espera que a gente faça o mesmo com os outros. Que uma vez que nós fomos perdoados por Deus, que nós perdoemos uns aos outros. Então, perdoarmos uns aos outros é uma responsabilidade nossa. Não é? Que aquele que perdoou, estenda o perdão aos outros. Você que foi perdoado, está aqui na casa de Deus, servindo a Deus, glorificando a Deus, assim como você foi perdoado dos teus pecados, assim como eu fui perdoado dos meus pecados, que nós estendemos esse perdão que recebemos de Deus
para a nossa família, que a gente estenda esse perdão para a nossa casa, que a gente estenda esse perdão para aqueles que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, aonde a gente mora, amém? Que a gente estenda esse perdão àqueles que nos ofenderam, àqueles que nos magoaram. Você também já ofendeu muito a Deus, você também já magoou muito a Deus, você também já entristeceu muito a Deus, como eu também, mas já que nós fomos perdoados por Deus, que agora a gente estenda o perdão de Deus, que está no nosso coração, a todos aqueles que estão ao nosso redor. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Só que aquele servo que foi perdoado, saindo dali, ele encontrou um conservo que lhe devia uma diária. A dívida do anterior era de 400 milhões. A dívida do conservo dele era a dívida de uma diária. Queridos, quanto ganha uma diarista hoje? Quanto? Tem gente dizendo 150, tem gente dizendo 70, 150, por aí. Vê se tem comparação, queridos. Uma dívida, vamos pegar o valor mais alto que falaram aqui, 150. Vê se tem comparação, uma dívida de 400 milhões para uma dívida de 150 reais. Tem como comparar, querido? Viu, queridos? A dívida que nós tínhamos com o Senhor era de 400 milhões de reais, de euros. Era a nossa dívida com Ele. Jesus morreu na cruz do Calvário. A dívida que as pessoas têm contra nós, porque nos ofenderam, porque nos machucaram, não estou falando de dinheiro, é de 100 reais, é de 150 reais. Então, nós temos que perdoar. Só que esse servo, ele não perdoou. Tem gente que é assim, né, querido? Não perdoa uma dívida nem de 10 reais. Quando é que você vai me pagar aqueles 10 reais? Amém, querido? Não tem gente assim que cobra, não, tu está me devendo 10 reais. Aliás, você devia 12. Esse servo aqui, querido, ele não perdoou. Apesar dele ter sido perdoado de uma dívida de aproximadamente 400 milhões, ele não perdoou o outro servo. E é interessante a gente observar, é possível uma pessoa receber tanta graça da parte de Deus, receber bens, receber perdão, receber até dinheiro, mas ainda assim endurecer o coração e não fazer o que precisa ser feito? Acontece, querido, na sua família, alguém recebe uma grana, recebe uma nota, recebe um bom dinheiro e não ajuda ninguém da família. Isso acontece, querido? Você sabe que o fulano ganhou, você sabe que o fulano recebeu, você sabe que ele tem uma boa poupança, e você lá foi pedir para comprar tinta, para pintar a tua casa, e ele disse que não tenho. Isso acontece, gente? Uma pessoa que foi tão perdoada, endurecer tanto o coração, foi tão abençoada por Deus, até na sua vida financeira, mas não dá uma oferta. Quando fala da obra missionária, separa R$2. É possível isso, minha gente? É possível, que está na Bíblia. A gente vê aqui, ele tinha sido ricamente, olha, querido, se livrar de uma dívida de 400 milhões, era para andar de joelho o resto da vida. Amém? E ele, mas mesmo tendo sido perdoado, ele não perdoou o seu conservo, que lhe devia aproximadamente 100 talentos. 100 talentos seria hoje
R$100, R$150, o preço de uma diária. E ele tratou o conservo de uma maneira totalmente diferente como o rei tinha tratado ele. Aí o conservo dele caiu de joelhos, usou as mesmas palavras que ele tinha usado com o rei, implorou ele. No entanto, a palavra diz que ele, porém, não quis perdoar o seu conservo. Aqui você vê outra vez, querido. Ele não quis perdoar. Perdão é um ato da minha vontade. Perdão é uma escolha que eu faço. Eu escolho perdoar ou eu escolho não perdoar. Diz a palavra que ele não quis perdoar. E se endureceu mais ainda, mandou colocar o conservo na prisão até que ele pagasse a dívida. Não é que ele fosse colocado na prisão na mão dos carrascos. Os carrascos, queridos, eram encarregados do reino que atormentavam as pessoas que desobedeciam às ordens do rei. Ele colocou o conservo na prisão para que ele pagasse a dívida. E esse é um tipo de atitude que não passa despercebida de Deus. Como é que eu, que fui perdoado de tanto, fui tirado da lama, fui tirado da sujeira, fui tirado de uma vida de pecador, saiu do buraco negro, fui perdoado por Deus. Como é que eu hoje não perdoo uma pessoa que me ofendeu? Essa é uma situação, querido, que não fica despercebida de Deus. Deus vê, como nós também vemos. Puxa, fulano foi tão abençoado, né? Viu? Deus abençoou tanto a vida dele, mas agora não ajuda a família, não ajuda a própria mãe. A mãe está morando lá no canto do mundo, e ele está morando numa casa boa, não faz nada pela mãe, não faz nada pelos irmãos. Isso é uma coisa que a gente percebe. Quem é que percebe, querido? Pô, como é que fulano, que foi tão abençoado, trata assim ciclano? Sabe, a gente percebe na nossa família, queridos. Não é? Então, é aquele negócio, querido, que toda escolha, toda decisão, ela tem uma consequência. E alguém foi contar para o rei o que é que ele tinha feito com o conservo que devia R$100 para ele. E o rei mandou chamá-lo. Eu vou ler os versículos 32, 33 e 34, porque eles falam tudo. O rei mandou chamar o servo que não queria perdoar e disse assim: então o senhor, chamando aquele servo, o que não queria perdoar, disse assim: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Amém, queridos? Ele, por não perdoar, ele colocou o outro na prisão. E por não perdoar, o rei mandou chamar ele e colocou ele na prisão real, na prisão onde tinha os verdugos, os atormentadores, os carrascos, que eram pessoas encarregadas, queridos, de castigar, de oprimir, de atormentar aqueles que não se submetiam às ordens do rei. Então presta atenção, querido. A falta de perdão, ela traz tormento para a vida daquela pessoa que não perdoa. É para ficar em silêncio mesmo, né? A falta de perdão, ela atormenta a vida da pessoa que não perdoa. Ela perturba, ela amargura. Lá em Hebreus diz que muitos,
por reter amargura, ressentimento, mágoa, se afastam até da graça de Deus. Então, aquele que não perdoa, ele fica com aquela dor de não perdoar, oprimindo ele, atormentando ele. Por quê? Porque ele não perdoa, ele não esquece, ele não deixa aquilo para trás, ele está sempre trazendo aquilo outra vez à tona. Já aquele que perdoa, não é? É aquele que passa por algo que lhe fez um sofrimento, mas ele, graças ao perdão de Deus, ao perdão que ele libera, ou que ele pede perdão, graças ao fato dele se perdoar, a vida dele prossegue, a vida dele avança, a vida dele continua, como Paulo: eu deixo para trás o que para trás que ficou e prossigo para as coisas que ainda estão diante de mim. Então, querido, guarda esse conceito na tua cabeça. Você perdoa, a tua vida avança. Você perdoa, a tua vida deslancha. Você perdoa, a tua vida continua. Você perdoa, a tua vida vai à frente. Agora, você não perdoa, a tua vida paralisa, a tua vida cristaliza, a tua vida congela. Você fica atormentado, você fica perturbado, você fica angustiado, você carrega ódio, você carrega mágoa, você carrega raiva, e essas coisas que fazem muito mal à vida da gente. É impossível você viver muito tempo com raiva. Uma pessoa que tem muito ódio, essa semana eu escutei alguém dizer: que ódio, que ódio, que ódio. Eu digo: meu irmão, cuidado com isso. Trata isso aí, porque esse ódio aí, em algum momento, vai gerar alguma coisa na tua vida. Vai gerar enfermidade, vai gerar doença, vai gerar uma opção de coisas. Amém, queridos? Não é? Então, a pessoa que não perdoa, queridos, ela se torna um cobrador de dívidas. Ela se torna um cobrador de algo que lhe fizeram, de algo que deixaram de fazer. Ela, em vez de perdoar, Jesus no Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ela, em vez de perdoar os seus devedores, ela se torna um cobrador dos seus devedores. É aquela pessoa, talvez você conheça alguém assim, que está sempre atrás de você, cobrando alguma coisa. Ou está cobrando dinheiro, ou está cobrando o teu tempo, ou está cobrando a tua atenção, ou está cobrando uma mudança tua, ou está cobrando isso, ou está cobrando aquilo. É aquela pessoa que está sempre cobrando alguma coisa. Você chega, ela te cobra. Você chega, ela tem uma crítica. Você chega, ela sempre tem alguma coisa para falar de você. É um cobrador de dívidas, querido. É um cobrador dos seus devedores. Vocês estão aí, minha gente? Deixaram eu sozinho aqui? Então, querido, por trás de um cobrador de dívidas, um cobrador de devedores, um cobrador emocional. Conhece alguém que faz chantagem emocional? Não mora com ninguém que faz chantagem emocional, não, né? Não tem na tua família isso. Quem que é um chantagista emocional? É um cobrador de dívidas, é um cobrador de alguma coisa que ele acha que você deve a ele, que você tem que parar a tua vida para dar atenção a ele ou a ela. Então, querido, por trás de um cobrador de dívidas, aquela pessoa que está sempre cobrando, tem comida não? Não tem isso não? Não comprou isso não? Não fez isso não? Não limpou isso não? Ninguém conhece gente assim não, né? Querido, por trás de um cobrador de dívidas, um cobrador de devedores, tem uma pessoa com o coração cheio de falta de perdão, cheio de mágoa, cheio de reclamação, cheio de ressentimento.
Amém, querido? Né? Ela sofreu alguma coisa, mas ela não conseguiu perdoar, não conseguiu esquecer, ela não conseguiu passar por aquilo e prosseguir, não é? Ela não conseguiu talvez se perdoar. Infelizmente, querido, presta atenção nisso, essa pessoa que ela só vai aprender a perdoar com os tormentos que a vida vai trazer. Se eu não perdoo, eu sou colocado na mão dos atormentadores. Quem são esses atormentadores? Esses carrascos? São situações da nossa própria vida, querido. Pode ser uma doença, pode ser um problema que eu carrego já há muito tempo, pode ser muitas coisas, e às vezes só sendo atormentado pelas coisas da vida, né, que essa pessoa vai aprendendo a perdoar. Cada um de nós aqui, queridos, já fomos uma pessoa que tivemos muita dificuldade de perdoar. Mas graças à obra do Espírito Santo, a palavra de Deus, o amor de Deus, hoje, para alguns de nós, é mais fácil perdoar. Alguém faz alguma coisa e diz, abstrai, finge que não ouviu, finge que não escutou, segue a tua vida, para com isso, não fica preso nisso, porque a pessoa que não perdoa, querido, ela fica presa ali, ela fica presa naquela dor, ela fica presa naquela ofensa, ela fica presa naquilo, então a vida dela não avança, a vida dela não prossegue, amém? E aí no versículo 35, o Senhor Jesus está praticamente repetindo o Pai Nosso. Na minha Bíblia tem até uma letrinha pequenininha que me remete lá ao Pai Nosso, porque o Senhor Jesus disse, não é? Pai, perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Amém, querido? Eu recebo o perdão das minhas dívidas com Deus na medida que eu perdoo aqueles que são os meus devedores. Então, queridos, o desejo de Deus é nos abençoar, é nos libertar, é nos curar. Para isso, Ele nos perdoa os nossos pecados. A obra que Jesus fez na cruz do Calvário por você foi completa. Ele hoje tem perdão para nós. E Ele espera que esse perdão que Ele nos deu, a gente estenda para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos irmãos, para aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Agora, quando Ele nos vê agindo da forma diferente daquilo que Ele nos ordenou, né, é essa escolha que eu tenho. Não vou perdoar. Não, o que fulano fez, eu não esqueço. Não, eu não deixo para trás o que fulano deixou. Quando eu fico nessa dor, quando eu fico nessa amargura, essa escolha, querido, de ficar magoado, de ficar ferido, de ficar machucado, essa escolha minha me coloca na mão dos meus carrascos. Que carrascos? Situações da vida, querido, que me atormentam, que me perturbam, que me oprimem, que me infelicitam. Amém? Né? Há autores, queridos, que chamam fala que esses carrascos são demônios. Quer dizer que eu, por não perdoar algo que me fizeram, eu posso estar sendo acompanhado de um demônio para me oprimir. Diga aí, misericórdia, meu irmão. É para você ficar atento, não é? Lembra que Paulo diz que tinha um mensageiro de Satanás que ficava esbofeteando ele? Então, queridos, eu por não perdoar minha mãe, acho que minha mãe me deve, meu pai me deve, meu avô me deve, a minha família me deve, aquela empresa me deve, aquela igreja me deve. Por eu ficar nessa posição de cobrador de dívida, cobrador de devedores, eu, com a minha escolha,
me coloco à mercê de carrascos que vêm me atormentar, carrascos que vêm me perturbar. Ninguém está gostando dessa palavra, né, querido? Mas é uma palavra de advertência, é um aviso para você. Não fica cultivando ódiozinho, amargura, mimimi, fica aí guardando. Quando tu abrir o teu olho, tu está na mão de um demônio aí, te perturbando, te oprimindo, não deixando você dormir, te adoentando, fazendo uma porção de coisa. Amém, querido? Quem tem ouvidos? Amém? Então são as nossas escolhas, não é Deus não, querido. São as nossas escolhas que nos colocam às vezes nas mãos de carrascos, colocam às vezes nas mãos de atormentadores. Então, para terminar, a pergunta que nós temos que nos fazer hoje, diante de tudo que nós já vivemos na vida, não é? Porque cada um de nós aqui tem um passado, quer seja de pecados, um passado de traumas, um passado de fatos. Cada um aqui, querido, tem uma história. Alguns de nós já sofremos muito, alguns de nós já sofremos de outra forma, alguns de nós já passamos por muitas dores. Cada um de nós aqui, querido, tem as suas dívidas e os seus devedores. Alguém diga amém? Cada um aqui tem o seu passado, cheio de fatos, de pessoas que te ofenderam, não é, que abusaram de você, que fizeram violência contra você. Talvez você tenha um passado de ter coisas que você mesmo fez, que você se arrepende. Então não tem como a gente mudar os fatos do passado, o que você fez, o que as pessoas te fizeram. Não tem como mudar isso, querido. Mas graças ao perdão de Deus, graças à minha escolha de perdoar, eu fui perdoado por Deus, eu hoje tenho o poder para perdoar os que me ofenderam, os que me machucaram, os que me abandonaram. Amém, querido? Hoje eu tenho o poder para mudar a influência desse passado na minha vida. E essa é uma verdade libertadora, querido. Eu hoje posso viver um presente, prosseguindo para um futuro, para novas bênçãos, para novas conquistas, sem me deixar paralisar pelo passado. O passado foi ruim, foi desagradável, mas eu recebi o perdão de Deus. E como Deus me deu o perdão, eu dei o perdão para aqueles que me magoaram, que me feriram. Eu dei o meu perdão. E já que eu dei o meu perdão, eu prossigo para o alvo. Eu vou para frente, eu avanço, a minha vida prossegue. Amém? Então, queridos, para isso a gente precisa fazer uma escolha hoje. Eu vou ser um cobrador de dívidas, eu vou ser um cobrador de devedores, porque eu não perdoo, e carrego o passado com tudo que me fizeram comigo, ou eu vou escolher perdoar, passar por essa dor, perdoar os meus devedores e ser uma pessoa livre e liberta e libertadora. Amém? Porque como Paulo, eu deixo para trás o que para trás ficou. Paulo se envergonhava de muitas coisas do passado dele, mas ele deixava tudo isso para trás e prosseguia para o alvo. E esse é o plano e o propósito de Deus para a vida de cada um de nós aqui, que a gente prossiga e avance para as bênçãos que Deus ainda tem para nós. Amém? Perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado aos nossos devedores. O que eu escolho hoje? O que eu escolho hoje? Ser um cobrador dos meus devedores, daquilo que me fizeram, daquilo que me magoaram, daquilo que me machucaram. Um devedor, um cobrador da minha família, um cobrador do meu pai, um cobrador da minha mãe, um cobrador da empresa que me mandou na rua e não me deu os meus direitos. O
O que eu escolho? Vou viver nisso aí? Se eu viver nisso aí, querido, cobrando, reclamando, murmurando, me queixando, com ódio, que raiva, que mágoa, que não sei o quê, o que vai acontecer com a minha vida? O que vai acontecer com a minha vida, querido? Vai parar. Eu vou ficar ancorado. Tem gente ancorada no ódio, ancorada na raiva. Não perdoa aquilo que lhe fizeram. Não esquece. Está sempre repetindo. Está sempre ressentindo. É aquela pessoa que já contou para você 85 vezes que ela foi traída. 85 vezes. E continua contando. Cada vez que ela conta, ela se ancora na raiva. Ela se ancora no ódio. Ela se ancora na margarida. Ela se ancora na amargura. E a vida dela não prossegue. Mas eu posso fazer uma escolha diferente. Eu sou uma pessoa que fui perdoado por Deus. Quem é que foi perdoado por Deus? Diga para o seu irmão, meu, Deus é quem sabe quem você era. Amém? Deus é quem sabe o que você já fez, o que você já passou, o que você já viveu. Mas Deus, Ele te perdoa. A tua dívida pode ser de 400 milhões. Ele te perdoa. Agora Ele espera que a gente estenda esse perdão para as outras pessoas, para os nossos devedores, para que a nossa vida possa prosseguir e avançar. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Abaixa a sua cabeça, fecha teus olhos. Querido, receba essa exortação. Perdoa os teus devedores. Perdoa aqueles que te magoaram, aqueles que te abandonaram. Talvez na hora que você mais precisasse deles, eles viraram as costas para você. Mas você tem sido perdoado por Deus. Então, estenda esse perdão aos teus devedores. Porque no momento que você perdoa aos seus devedores, Deus perdoa as tuas dívidas. E Ele te abençoa muito além do que você possa imaginar. No momento que você perdoa, a tua vida prossegue, a tua vida avança. A tua vida continua. O perdão tem isso, ele te leva à frente. Então nessa manhã, tome essa decisão, meu irmão. Eu vou perdoar aos meus devedores. Quem são os teus devedores? Talvez alguém que você diz, não, fulano me deve alguma coisa. Às vezes esse deve é dinheiro, às vezes esse deve é respeito, esse deve é consideração, esse deve é alguma coisa real, verdadeira. Querido, se você quer receber o que Deus tem para você, deixa para trás o que para trás ficou. Perdoa os seus devedores. Senhor Jesus, num outro texto, Ele manda você abençoar essas pessoas que te ofenderam, que te magoaram, e volte-se para Deus, volte-se para o perdão de Deus, porque mais tem Deus para dar e fazer na tua vida. Não fica cobrando, às vezes tem gente que cobra até de Deus,
Como Deus, o Senhor permitiu isso? Como Deus, o Senhor deixou isso? No momento que você está cobrando a Deus, você está paralisando. Às vezes cobramos dos outros. Às vezes, querido, cobramos de nós mesmos. Você foi um idiota. Você foi um bobo. Você foi um trouxa. Às vezes a gente cobra de Deus, cobra dos outros e cobra de si mesmo. E a vida da gente para. A vida da gente estaciona. A vida da gente não tem movimento. Então, queridos, vamos deixar para trás. Perdoar é passar por uma dor, passar por uma mágoa, passar por um abuso. E apesar daquilo ter doído tanto, você perdoar aquelas pessoas envolvidas e prosseguir com Deus. O que você tem para receber não é daquelas pessoas. Aquelas pessoas não têm mais nada para te dar. O que você tem para receber, você vai receber das mãos de Deus. Então deixa para trás o que para trás ficou e prossegue a tua vida. Jesus segura a tua mão e diz: vem comigo, eu te mostro o caminho, eu te dou a direção, eu cuido de você, eu guardo a tua vida, eu saro as tuas feridas, eu saro as tuas mágoas, eu te dou alegria, eu te dou força, eu te dou ânimo para você prosseguir, para conquistar tudo que eu já preparei para você. Obrigado, Senhor. Dá-nos força, Pai, para continuar, para prosseguir, para avançar e experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.